Nós estamos estudando a nossa confissão de fé. O tema tem sido esse aí, nossa fé comum, porque a nossa confissão de fé é uma apresentação daquilo que os presbiterianos ou a tradição reformada crê. Então, é um bom sistema da fé reformada, da fé presbiteriana. Então, o primeiro estudo, vocês se lembram, foi uma apresentação rápida da história da Confissão de Fé de Westminster. Depois nós vimos que ela se divide em capítulos e em parágrafos. E nós estamos estudando ainda o primeiro capítulo. Eu espero que a gente termine o primeiro capítulo hoje. O primeiro capítulo tem 10, acho que isso mesmo, 10 parágrafos. Espero que a gente chegue hoje no 10º parágrafo, tá ok? É lá que eu tenho que apontar? Opa, se não ligar, não funciona, não é? Não está ligado. Não está ligado. Cadê? Agora ligou, agora ligou. Vamos ver, vamos ver. Oh, cara, eu preciso de ajuda aqui, viu? Tá ligado. Vamos ver se o UDI me socorre aqui. Ó. Tá. Muito bem. Mas vamos recordar rapidamente, enquanto a gente acerta. Ok, mudou. Então, pera lá. Mas não foi aqui que mudou, foi? Opa, então pera lá. Não é. Tecnologia ajuda, mas às vezes atrapalha, né? Então, pera lá. Ok, ok. Muito bem. Então, acho que agora deu. Nós já estudamos 7 capítulos, ou melhor, 7 parágrafos do primeiro capítulo. Primeiro capítulo da Confissão de Fé trata da Escritura Sagrada. Então, esse é o nosso assunto. Nosso assunto nesses dias é o que nós cremos a respeito da Escritura Sagrada. Então, nos 7 primeiros parágrafos, nós já aprendemos que nós cremos a respeito da necessidade da Escritura. O que os presbiterianos creem sobre a Escritura? Que a Escritura é necessária. Não é o único modo pelo qual Deus se revela a nós. Deus se revela de outras maneiras. Mas para se ter aquele conhecimento salvador do Senhor, a Escritura é necessária. Então, essa é a nossa convicção. Primeira coisa que nós cremos sobre a Escritura é que ela é necessária. Nós cremos também que ela tem, ou melhor, nós cremos também
que ela tem uma delimitação de 66 livros. Vimos sobre isso, o cano da Escritura. Depois nós aprendemos que nós cremos a respeito da autoridade da Escritura. Ela tem autoridade sobre nós, porque ela é a palavra de Deus, inspirada por Ele. Depois nós vimos que nós cremos a respeito da suficiência da Escritura. A Escritura é suficiente para dar a você aquele conhecimento salvador do Senhor. E vimos também que nós cremos a respeito da clareza da Escritura. Então, chegamos hoje ao parágrafo 8º. Então, vamos ao parágrafo 8º. O Velho Testamento em hebraico, língua original do antigo povo de Deus, e o Novo Testamento em grego, a língua mais conhecida entre as nações no tempo em que ele foi escrito, sendo inspirados imediatamente por Deus e pelo seu singular cuidado e providência conservados puros em todos os séculos, são por isso autênticos. E assim, em todas as controvérsias religiosas, a igreja deve apelar para eles como para um supremo tribunal. Mas não sendo essas línguas conhecidas por todo o povo de Deus, que tem o direito e interesse nas Escrituras, e que deve, no temor de Deus, lê-las e estudá-las, esses livros têm de ser traduzidos nas línguas comuns de todas as nações aonde chegarem, a fim de que a palavra de Deus, permanecendo nelas abundantemente, adorem a Deus de modo aceitável e possuam a esperança pela paciência e conforto das Escrituras. Vamos entender então esse parágrafo. O que os presbiterianos creem, segundo este parágrafo, a respeito das Escrituras? Para começar, vê se você consegue descobrir sobre o que o parágrafo 8º trata. Qual é o assunto do parágrafo 8º? A autenticidade da Escritura. Eu gostaria de ter um aluno assim, viu? Então, nós já vimos sobre a autoridade, sobre a clareza. Agora nós vamos ver sobre a autenticidade da Escritura. Esse é o assunto desse parágrafo. Autenticidade do texto da Escritura. Preste atenção nos grifos agora, ok? Veja bem, nós cremos que o Velho Testamento em hebraico, o Novo Testamento em grego, foram inspirados imediatamente por Deus. Isso é importante. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, algumas pequenas partes em aramaico, mas podemos dizer hebraico no Antigo Testamento, grego no Novo Testamento. Esse texto hebraico e esse texto grego foram inspirados imediatamente por Deus. Então, a inspiração é a inspiração do texto hebraico. A inspiração é a inspiração do texto grego. Deus deu a sua revelação nessas duas línguas específicas. Ele registrou a sua revelação em hebraico e ele registrou a sua revelação em grego.
A revelação de Deus não nos foi dada em latim. A revelação de Deus não nos foi dada em francês. A revelação de Deus não nos foi dada em inglês. A revelação de Deus não nos foi dada em português. Uai, então a Bíblia que eu tenho na minha mão, em português, ela não é inspirada? Ela é uma tradução do texto inspirado. O texto inspirado é o texto em hebraico. O texto inspirado é o texto em grego. O que você tem na mão é uma tradução do texto inspirado. Ali, imediatamente é importante. É inspirado esse texto que você tem na mão? Ele é inspirado e eu vou mostrar para vocês. Mas o texto em hebraico foi inspirado imediatamente. O texto em grego foi inspirado imediatamente. Então, o que nós temos é uma tradução do texto inspirado. É isso que os presbiterianos acreditam. Nós não cremos que Deus tenha nos dado a sua inspiração em português. Nós cremos que Deus nos deu a sua revelação, o registro da sua revelação, em hebraico e em grego. Agora preste atenção. Os presbiterianos creem que esse texto em hebraico e em grego, ele foi conservado puro em todos os séculos. Por isso, esse texto em hebraico e em grego é um texto autêntico. Agora preste bem atenção. Isso não significa que nós tenhamos hoje os originais, no sentido de termos os autógrafos. O texto que foi redigido por Moisés, por Paulo, nós não temos esse texto. O que foi preservado é o conteúdo desses textos em cópias feitas posteriormente. Porque os autógrafos, os originais, no sentido de aquele primeiro documento elaborado pelo autor bíblico, isso não foi preservado. Eles se perderam. Está claro isso? Está claro isso? Então, como é que esse texto foi conservado puro em todos os séculos? Como é que eu posso ter hoje a garantia de que o texto que eu tenho em mãos, ele é autêntico? É o mesmo texto que Paulo escreveu. É o mesmo texto que Moisés escreveu. É o mesmo texto que Mateus escreveu, que Lucas escreveu. Como é que é esta preservação? Irmãos, aqui nós estamos falando de uma matéria, de uma disciplina que normalmente a gente chama de crítica textual ou de manuscritologia, que é uma ciência, uma arte de recuperação de textos antigos. Então, a gente pode, por meio desta arte,
desta ciência chamada crítica textual ou manuscritologia, e por meio destas cópias, reconstruindo o conteúdo desses documentos e desses textos, até que a gente possa chegar ao texto original. Obviamente que essas cópias não era Ctrl+V, Ctrl+C. Não, é Ctrl+C, Ctrl+V, é o contrário. Não é Ctrl+C, Ctrl+V, não é. Essas cópias eram feitas à mão. Então, nós temos aí milhares de cópias que foram feitas por copistas e tudo feito à mão, em diferentes épocas, usando diferentes materiais, não é? Pergaminho, papiro, não é? Papel é uma coisa mais recente. Então, há toda uma ciência que se dedica a estudar esses documentos antigos na tentativa de reconstruir a história e o conteúdo desses documentos. É uma arte, é uma ciência bastante confiável, que é usado não apenas nos manuscritos da Bíblia, mas em todo e qualquer documento antigo. Você vai, não é? Há inclusive, de acordo com o material, dá para discernir mais ou menos a época, o local, não é? E mesmo é possível que um achado arqueológico tenha sido no lugar, mas aquele documento, por alguma razão, os técnicos podem mapear e descobrir de que lugar que ele é. Se o copista trabalhava mais de dia ou de noite, a luz de lâmpada, não tinha lâmpada elétrica. Então, isso influencia o texto, não é? Até se ele escrevia com a mão direita, com a mão esquerda. Há toda uma técnica, há toda uma ciência para fazer esse trabalho de recuperação de textos antigos. E nós sabemos hoje que a Bíblia é o texto antigo mais confiável que nós temos. Porque a Bíblia tem um número de manuscritos extremamente maior do que qualquer obra antiga. As obras antigas têm, se você achar, é uma meia dúzia de cópias para fazer esse trabalho, é um achado. A Bíblia tem milhares, não é? De manuscritos que podem ser mapeados, estudados e analisados até chegar ao texto original. Então, nós entendemos que pela providência e por um cuidado especial de Deus, esse texto antigo foi preservado. E o texto que você tem hoje, ele é um texto genuíno. Você não tem os autógrafos, você não tem aqueles documentos elaborados lá pela mão do autor bíblico. Mas o universo de cópias que nos chegaram nos dá, por meio da crítica textual e por meio da manuscritologia, uma segurança de quase 100% do conteúdo dos originais. Você tem pequenas e poucas variantes se você for considerar
o tamanho do texto. Então, por exemplo, você vai encontrar na sua Bíblia, às vezes, passagem entre colchete. Você já viu lá? Tem umas passagens entre colchete. Aquilo ali é uma variante, não é? É que aquela ali é uma discrepância entre cópias. Significa que o estudioso pegou uma cópia, numa cópia tinha aquele pedacinho, e na outra cópia não tinha. O que aconteceu? Foi uma supressão, o copista estava cansado, cochilando, e engoliu um pedacinho, ou foi um acréscimo de um copista. Então, são pequenas variantes que os estudiosos vão classificando, colecionando. Então, quando você tem ali entre colchetes, é uma variante textual. Agora, essas variantes, elas absolutamente em nada comprometem o todo da mensagem bíblica. Porque, normalmente, são variantes pequenas, são variantes que não são centrais na questão da fé. Tudo aquilo que nós precisamos ter foi preservado. Está claro como é que a coisa funciona? Essa preservação desse texto. Então, o que nós presbiterianos acreditamos? Nós acreditamos que o texto inspirado imediatamente por Deus é o texto em hebraico e o texto em grego. E que, por uma a obra da providência e por um cuidado singular, especial de Deus, nós concluímos hoje que esse texto, embora nós não tenhamos os documentos originais, no sentido de termos os autógrafos, essa mensagem, que foi registrada por inspiração de Deus, chegou até nós praticamente intacta, com pequenas variações que não comprometem o todo da mensagem. Ok? Essa é a nossa crença sobre o texto da Escritura. Muito bem. Então, vejam bem, dizer que o texto que nós temos na Escritura, ele é genuíno, a gente diz com base também no que a própria Bíblia diz, não é? Então, veja bem, Colossenses 3,16 é um texto que o Wildeir leu conosco, que é aquela ordem, é parte daquele texto que o Wildeir leu, que é uma ordem para que o povo de Deus seja cheio da palavra de Cristo. Eu só posso ser cheio da palavra de Cristo se essa palavra foi preservada, genuinamente preservada, para que eu possa recebê-la, não é? E 2 Timóteo 3, 14 a 16, alguém abra para nós e leia. Sabendo de quem o aprendestes, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, a Escritura, ela é útil para essas coisas exatamente porque ela é inspirada por Deus.
Então, o texto que nós temos, ele é um texto inspirado, genuíno. Aquilo que Deus registrou a despeito de todo esse processo chegou até nós. É um texto genuíno, ele é confiável. A Bíblia que você tem nas mãos, em português, ela é um texto confiável. É um texto que é exatamente o texto produzido pelos homens que Deus usou para fazer esse registro. Ok? Muito bem. Agora nós cremos que se Deus nos deu o registro da sua revelação em línguas que não é a língua comum das pessoas, nós, os reformados, somos defensores da tradução bíblica. Esse texto tem que ser traduzido nas línguas comuns de todas as nações aonde chegarem. Então, essa é uma convicção reformada e um dos resultados da reforma protestante foram o surgimento das sociedades bíblicas, que se incumbe de colocar e verter para a língua comum do povo a mensagem que Deus nos deu em hebraico e grego. Então, essa é uma convicção da nossa tradição. A reforma estimulou e defendeu colocar a Bíblia na língua comum do povo para que o povo pudesse ter acesso a esta mensagem. E nós temos aí excelentes traduções desse texto. No caso, para o português, nós temos excelentes, em todas as línguas, não é? Boas traduções, há grandes... É importante a gente está tão acostumado com certas bênçãos, né? Você tem, por exemplo, a Bíblia em português na sua mão, a gente nem sempre para pensar na enormidade de pessoas que Deus usou e usa para que a gente desfrute desta bênção, não é? Que é ter a Bíblia em nosso idioma. Há um trabalho enorme de equipes de irmãos nossos que dedicam a vida para que você desfrute dessa bênção. Você não lê hebraico, você não lê grego, mas você precisa ouvir Deus, não é? Então, Deus tem usado pessoas para fazer esta tradução, não é? Então, essa é uma outra convicção da nossa fé comum a respeito da Escritura. Então, o texto inspirado nos foi dado em línguas que nem todos conhecem. E por isso nós entendemos a necessidade da tradução do texto inspirado. Não foi isso que Paulo diz aos Coríntios, quando lá eles estavam usando língua que ninguém entendia no culto? Paulo diz, olha, é necessário que se traduza para que as pessoas possam entender o que Deus está dizendo. Então, esta convicção reformada da nossa tradição, da necessidade de colocar a Bíblia na língua do povo, tem esta base bíblica, tem essa base na Escritura, não é? Agora vejam bem, o Velho Testamento em hebraico e o Novo Testamento em grego, sendo inspirados imediatamente por Deus, isso tem uma outra implicação. Qual é a outra implicação? Todas as controvérsias religiosas, ou em todas as controvérsias religiosas,
a igreja deve apelar para eles como para um Supremo Tribunal. Então, considerando que o texto que tem a inspiração imediata de Deus é o texto em hebraico e o texto em grego, em caso de controvérsia, em caso de dúvida sobre o que Deus está falando, a maneira de dissipar a dúvida e dissipar a controvérsia é ir ao texto original. Então, essa é a nossa convicção, não é? É por isso que nos nossos seminários, os alunos são treinados nessas línguas para que possam, de alguma maneira, tirar essas dúvidas e essas controvérsias à luz da língua que o próprio Deus usou para dar a sua revelação a nós. Ok? Então, veja bem, o parágrafo 8º, como o Fabrício muito bem falou no início, trata da genuinidade do texto da Escritura. O texto da Escritura é genuíno. Não porque tenhamos os originais, os autógrafos, mas porque Deus, na sua graça, na sua providência, no cuidado especial, preservou cópias desse texto num número abundante e que nos dá hoje a convicção de que nós temos um texto genuíno. Pois não, Osório? Sim, sim. Não é anos 50, né? Nos anos 50. Então eu sou dos anos 50, então é bem recente. Não é. O Osório está dizendo aí de um achado lá, uma comunidade. Tinha lá dizem que tinha lá um pastor cuidando das ovelhas, agora nos anos 50. E diz que sumiu uma ovelhinha dele lá, um pastor de ovelhas mesmo. E aí ele fuçando lá atrás da ovelha, parece que dentro de uma caverna lá, suspeitou que a ovelha estava lá e começou a jogar uns negócios lá dentro para ver se a ovelha saía. E aí ele ouviu barulho de jarros, vasos de barro quebrando, e tinham lá uma enormidade de vasos na caverna, com textos antigos de uma comunidade que viveu naquela época, período interbíblico, não é? Aí acharam lá punhados de textos, não é? Antigos, uma biblioteca, tinha documentos, certidões de casamento, vários documentos lá, e no meio desses documentos, alguns textos bíblicos. O livro de Isaías quase completo, exatamente como nós temos hoje. Uhum. E aí o sujeito não sabia muito bem do que se tratava, pegou aqueles textos antigos, foi lá para o mercado tentar vender aquele negócio lá. E o pessoal falou, rapaz, isso aqui é uma preciosidade. Aí hoje tem parte em museu nos Estados Unidos, em Jerusalém e tal. Ok? Mas é isso mesmo, Osório. Então, é disso que esse 8º parágrafo está dizendo.
Vamos para o nono parágrafo. Nono parágrafo. A regra infalível de interpretação da Escritura, segundo a nossa tradição, é a própria Escritura. Portanto, quando houver questão sobre o verdadeiro e pleno sentido de qualquer texto da Escritura, sentido que não é múltiplo, mas único, esse texto pode ser estudado e compreendido por outros textos que falem mais claramente. Então, os presbiterianos acreditam que a melhor maneira de você interpretar a Bíblia é com a própria Bíblia. A melhor maneira de você saber o que um texto bíblico está dizendo é usando a própria Bíblia. Se um texto diz alguma coisa que não é muito clara, você pode usar outros textos que tratem do mesmo assunto para interpretar aquele texto que lhe é obscuro. O que está por detrás disso aí? Bom, esqueci de fazer a pergunta. Então, aí é sobre a interpretação do texto da Escritura que trata o parágrafo 9º. Mas o que está por detrás dessa regra infalível, não é? De interpretação bíblica. Irmãos, esta regra, em primeiro lugar, ela pressupõe a unidade e a coerência autoral da Escritura. Segunda de Pedro diz que nenhuma profecia da Escritura nos vem de particular elucidação, mas homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Então, isso significa que o autor da Escritura é um só, é o Espírito Santo. Ele é o autor da Escritura. Portanto, a Escritura, ela é coerente. Há uma unidade, embora haja uma diversidade enorme de autores humanos, o autor divino é um só. Por isso, a coerência. Um texto não contradiz outro texto. O Espírito Santo é o autor e, portanto, haverá coerência naquilo que a Bíblia diz. Além disso, por detrás dessa afirmação da nossa confissão de fé, está um contraponto à doutrina do magistério da Igreja, isso no pensamento católico romano, segundo o qual o clero é encarregado de dar o correto sentido do texto da Escritura. Essa é uma doutrina católica, que é a doutrina do magistério da Igreja. Essa doutrina quer dizer que é a Igreja a intérprete infalível da Escritura. É o clero que é autorizado a dizer qual é o sentido do texto. Então, ninguém além do clero está autorizado a dizer qual é o sentido do texto. A tradição reformada diz, não é assim. O sentido do texto, ele é determinado pela própria Bíblia. É a Bíblia que interpreta a própria Bíblia. Ela é o intérprete infalível de si mesma, não é? Então, isso não significa que a tradição reformada dispense, por exemplo, o papel de mestres da Escritura. A Bíblia diz que Deus nos tem dado
mestres, não é? Nós precisamos de pessoas que nos ajudem a interpretar a Bíblia. Esse é de auxílio. Mas nenhum intérprete é infalível. Oi. Sim, sim. Aham. Claro que não é o clero. Aham. Entendi. Mas o ponto é o seguinte, o sentido de um texto, embora nós devamos e possamos contar com a ajuda de mestres, nenhum mestre é autorizado. Não é? Você pode, por exemplo, eu sou um mestre de Bíblia aqui nessa igreja, eu sou um professor de Bíblia, eu ensino a Bíblia para vocês. Mas não significa que eu seja um intérprete infalível. Eu posso interpretar erradamente o texto, não é? A única maneira de você entender o que, de maneira infalível, interpretar de maneira infalível a Escritura, é à luz da própria Escritura, ok? Agora, esse parêntese aí é interessante, não é? Porque os nossos pais na fé fizeram questão de frisar aí que o sentido de um texto não é múltiplo, mas único. Aqui nós temos uma advertência a respeito da interpretação alegórica da Bíblia. O sentido de um texto é o sentido único que o autor humano intencionou dar. Então, quando você lê a Bíblia, interpreta a Bíblia, você está tentando descobrir o que o autor humano quis dizer. Nem sempre a gente consegue, né? Olha, ele pode estar querendo dizer isso ou ele pode estar querendo dizer aquilo. Não está claro aqui. Mas o sentido é aquele que o autor humano intencionou dar. Porque muitas vezes as pessoas abordam a Bíblia e o leitor é que quer dar o sentido do texto, né? Você já viram as pessoas lerem a Bíblia? O que esse texto significa para você? Não é o que ele significa para você, é o que o autor quis dizer, não é? Você não pode, se eu estou conversando e falando com você, você não pode dar às minhas palavras o sentido que você quiser. Não é assim? Às vezes você fala com alguém e a pessoa te entende mal e fala, bom, não foi isso que eu quis dizer, não. Você está me entendendo mal. Você está colocando palavra na minha boca. É assim que fala? Você está colocando palavra na minha boca. Não é você que vai dizer o sentido, é quem está falando. Eu posso até me expressar mal. Dizer, olha, então você me desculpe, eu me expressei mal. Aí eu vou corrigir o que eu tentei dizer. Mas o sentido, quem dá, é quem fala. Não é? Não é o que a Bíblia quer dizer para você. O que esse texto quer dizer para você? Não. Para você pode ser um punhado. Aí eu coloco no texto o sentido que eu quiser. Não é? Então, isso está dizendo, ó, o sentido do texto não é múltiplo, não é o que você quiser dizer, que ele diga. Você vai tentar descobrir o que o autor humano quis dizer. Agora, pode ser que você não consiga, não é? Olha, eu acho que talvez ele esteja dizendo isso, mas eu não vou ser dogmático aqui, não é? Pode ser que. Agora, às vezes não é, claramente é isso que ele está dizendo. Então, tá claro aqui o que os nossos irmãos na fé do século XVII estavam preocupados aqui? Eles estavam preocupados em dizer que o sentido de um texto bíblico é um só. É aquele. Tem alegoria na Bíblia? Tem.
Mas fica claro pelo contexto que é uma alegoria, não é? É uma alegoria, então aí fica claro. Mas tem gente que quer alegorizar tudo, não é? Quer dizer, lê lá e fala isso aqui, aí leva para o texto um sentido que não está lá. Então, os nossos pais na fé se preocuparam em deixar claro que o sentido do texto é um só. É aquele que o autor humano desejou dar. Agora, chegamos... Oi, pois não, Elton John? Mestre, um dos mestres da igreja, muito respeitado e graças a Deus pela vida, pelo ministério dele. Sim, sim. Uhum, uhum, uhum. É verdade, mas é uma maneira muito comum de abordar a escritura, né? A pessoa lê a escritura aí falando, o que esse texto quer dizer para você? Não, o que esse texto diz? Aí ele diz isso. Tá. Agora, qual é a implicação disso para a sua vida? Não é? O que o texto diz é isso. Agora, o que isso implica para você? Não é? Então, aí é a aplicação da verdade que é dita no texto. Muito bem, chegamos então ao último parágrafo do capítulo 1. Vamos encerrar esse capítulo e a gente mudar de assunto, né? O assunto desse primeiro capítulo é Bíblia, o que nós cremos sobre a Bíblia. Então vamos lá. O juiz supremo pelo qual todas as controvérsias religiosas têm de ser determinadas e por quem serão examinadas todos os decretos de concílios, todas as opiniões dos antigos escritores, todas as doutrinas de homens e opiniões particulares, o juiz supremo em cuja sentença nós devemos firmar não pode ser outro senão o Espírito Santo falando na Escritura. Então, de que trata o capítulo 10 da Confissão de Fé? Da suprema autoridade da Escritura. É muito importante que a nossa confissão de fé diga isso, porque a confissão de fé está dizendo aí que mesmo decisões de concílios, não é? Opiniões de antigos escritores, todas estas coisas precisam estar sujeitas à autoridade suprema da Escritura. A Escritura é para a nossa tradição a
a autoridade última, final, porque é a autoridade do próprio Deus, ela foi inspirada pelo próprio Deus. Portanto, o que a Escritura diz é como o juiz supremo. O que a Escritura diz é irrecorrível, não é? É a instância máxima. Então, diante do que a Escritura diz, nós entendemos que o cristão deve se curvar. Você pode dizer que acha que não está muito claro, ou você pode dizer que... Mas é a palavra última, suprema para a nossa tradição. Então, o juiz supremo, em cuja sentença nós devemos firmar, não pode ser outro senão o Espírito Santo falando na Escritura. Então, para a nossa tradição, a Escritura tem a palavra final. Diante do que a Escritura diz, cessa toda contenda. Você pode até não gostar do que ela diz, mas você é sábio se você disser amém ao que a Escritura diz. Pois não, Silvio? Terça-feira? Ah, numa terça-feira. Ok, nessas visitas da SAF aí. Uhum. Depende do que você entende assim por... tem que eu diria... não, porque o paradoxo é uma impossibilidade lógica, não é? O termo melhor... Me fugiu aqui o termo. Ai. É uma... Não é paradoxo. Não é. Não, tem um termo... O que você tem na Escritura e na fé cristã são... Como é que foge a palavra assim, rapaz? Não é paradoxo. Ninguém me ajuda aí? Não é. Não é não. Não, também não é o termo. Tem um termo próprio para isso. Mas é um termo, é uma aparente contradição, é paradoxo mesmo. Eu acho que é isso mesmo. Eu estou confuso aqui, Silvio. Não tem contradição, tem paradoxo. É uma aparente contradição. Por exemplo, a mesma Bíblia diz que Deus é soberano, não é? E a mesma Bíblia diz que o ser humano é livre e, portanto, ele é responsável pelas suas escolhas. Isso é um paradoxo? Não. É uma contradição? Não. É uma aparente contradição. De alguma maneira, as duas coisas se harmonizam. Depende do que... Porque, veja bem, ainda hoje eu vi alguém criticando, ontem eu vi alguém criticando um pregador famoso porque não entendeu. É que a Bíblia diz, nós vamos ver isso na nossa confissão de fé, que Deus é soberano
ele decreta todas as coisas, mas ele decreta de tal maneira que as suas criaturas continuam sem prejuízo da natureza, o termo, das causas secundárias. Entendeu? Então, o ser humano é um agente livre. Ele faz escolhas reais. Mas Deus é soberano, no sentido de que controla todas as coisas. A livre agência, ela não é o mesmo que liberdade absoluta. Você tem que definir o que você quer dizer por liberdade. O ser humano age livremente, mas Deus, de tal maneira, controla todas as coisas que o ser humano, mesmo agindo livremente, faz exatamente o que o Senhor determinou. Isso é um paradoxo, não é uma contradição. Isso você vai encontrar na Escritura. De tal maneira que Deus não é responsável pelas escolhas que a pessoa faz. É uma aparente contradição. Veja bem, a Bíblia ela não tem. Nós vamos entrar nisso quando falar dos decretos de Deus aí na confissão de fé. Mas isso é um paradoxo. Por exemplo, se eu disser, Deus controla tudo e o ser humano tem liberdade absoluta, aí é uma contradição. Porque se eu digo que ele tem liberdade absoluta, nem Deus tem liberdade absoluta, né? Já parou para pensar? Porque preste atenção, tem coisas que Deus não pode fazer. A Bíblia diz que Deus não pode mentir. Então Deus não pode agir de maneira contrária à sua natureza. Ele é a verdade absoluta. Então dele não sai falsidades. Quando eu digo que Deus não pode, parece que eu estou diminuindo o poder dele. Mas o que eu estou dizendo é que ele é um ser coerente consigo mesmo. Então, ele não age de maneira contrária à sua natureza. Agora, veja bem, Deus tem liberdade de autonomia. Ou seja, ele não é controlado por nada e ninguém fora dele mesmo. Ele só é controlado por si mesmo. O ser humano não tem liberdade de autonomia. Se eu disser o ser humano é livre, nesse sentido de autonomia, se eu disser o ser humano não é controlado por nada fora dele, e dizer que Deus controla, aí é uma contradição. É uma impossibilidade lógica. O quê? Sim, mas o que eu estou dizendo é o seguinte: o ser humano é controlado por algo fora dele. Agora, quando a Bíblia diz que quando eu digo que o ser humano é livre agente, ele age livremente, ele faz escolhas reais. Não é difícil você entender isso. Por exemplo, quando você foi a Cristo, você foi voluntariamente, não foi? Você desejou Cristo, não desejou? Pois é, voluntariamente. Agora, você só desejou porque o Senhor, de maneira soberana, o levou a Cristo. Então, ele nos move de uma maneira tal que a gente continua sendo um agente livre. Por exemplo, você veio aqui hoje estudar a Bíblia.
você desejou vir aqui, ninguém te forçou, mas você pode dizer: Senhor, muito obrigado porque o Senhor me trouxe na tua casa hoje. Não foi Deus que trouxe você? Ele trouxe você sem sacrifício da sua natureza livre. Você veio fazendo exatamente o que Deus determinou que você fizesse. E a escolha é sua, não é? Então, nós vamos conversar um pouco mais sobre isso quando falarmos sobre o... Mas há mistério, não há contradição. Entendeu? Oi. É verdade, a Bíblia diz dos dois jeitos. A Bíblia diz que Faraó endureceu e diz que Deus endureceu, em lugares distintos, não é? Então, Deus usa causas secundárias sem sacrificar, sem violentar a natureza dessas causas secundárias. Então, se essa causa secundária que Deus usa é um agente livre, ele continua sendo um agente livre. Ele continua fazendo escolhas reais. Entendeu? Então, isso é um mistério. Como é que Deus faz exatamente isso, eu não sei. Mas é um mistério. Se você tivesse, por exemplo, poderes para mudar a natureza de um ser, o interior dele, você faria esse ser agir livremente, sem forçá-lo, e ele faria o que você quer, sem você forçar. Entendeu? É isso que Deus faz. Ele trabalha no nosso interior. Pois não, Osório? É, ele age livremente. Alguns preferem falar livre agência, não é? Livre agência. Mas é exatamente isso. Isso é um paradoxo, não é uma contradição. Paradoxo é uma aparente contradição. Oi. Isso, exatamente. Não há contradição, há um paradoxo e há mistério. E nós, cristãos, convivemos com o mistério. A gente não tem dificuldade de conviver com o mistério. Por exemplo, você quer mistério maior do que a pessoa de Jesus? Deus e homem ao mesmo tempo, na mesma pessoa, todos os atributos divinos ali e também as carências e limitações humanas ali. Ele tinha experiências de seres humanos, aquela pessoa tinha experiências de seres humanos, tinha sede, cansava, morreu, chorou, e ao mesmo tempo era Deus. Ele dizia para o mar: para aí, e o mar parava. Mistério, não é? Deus e homem na mesma pessoa.